Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar o primeiro tutorial em vídeo aqui na CodeStart. Meu nome é Alan e o assunto de hoje vai ser como criar uma estrutura inicial em HTML, que é basicamente o ponto de partida para aqueles que desejam começar na jornada de desenvolvimento. Ao longo dessas próximas semanas, nosso objetivo vai ser continuar produzindo pequenos tutoriais práticos sobre diversos temas de programação. Nós também vamos abrir caixinha de pergunta e aproveitar para responder algumas dúvidas de vocês em vídeo de forma prática, porque assim a gente consegue ajudar de forma muito mais eficaz a solucionar a dúvida de quem perguntou e também ajudar quem está começando e às vezes possa ter o mesmo problema. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o HTML. Tem muita gente que acha que HTML é uma linguagem de programação e na realidade a HTML é uma linguagem de marcação. O que é essa linguagem de marcação, né? O HTML ele utiliza de tags, por exemplo, tag de imagem, tag de parágrafo, tag de título, para dizer para o navegador o que é cada elemento na página. Então, basicamente, o navegador lê aquele trecho ali de tag, né, que o HTML coloca no navegador e entende que aquele elemento é de um determinado tipo. Então, quando você coloca, por exemplo, uma tag de imagem, o navegador entende que aquilo ali é uma imagem e assim por diante, tá? Então, basicamente, HTML não é uma linguagem de programação e sim é uma linguagem de marcação que utiliza-se de tags para mostrar para o navegador o que é cada elemento que ele colocou na tela, tá certo? Então, basicamente, vamos aprender aqui como criar uma estrutura HTML bem simples e passar por algumas tags mais utilizadas no dia a dia. Para isso eu vou utilizar o VS Code, o Visual Studio Code. Vocês podem utilizar a ideia que vocês quiserem. Eu basicamente gosto do VS Code por ser uma interface simples e amigável, tá certo? Vou abrir ele aqui e vou criar aqui um arquivo HTML para que a gente possa passar por algumas tags e entender como funciona uma estrutura inicial HTML. Criei aqui um index HTML. Basicamente está aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa estrutura é definir o tipo do documento através de uma tag chamada doctype, em que a gente passa que o tipo do documento é HTML, certo? Isso aqui é um padrão e basicamente a gente está dizendo para o nosso navegador que o nosso documento é do tipo HTML. A segunda tag que a gente vai abrir é a tag HTML. Ela vai ficar em torno de todo o seu projeto e vai armazenar toda a estrutura que você desenvolver dentro dela. Antes da gente continuar, aqui no HTML é interessante que a gente utilize uma propriedade que se chama lang e aqui a gente defina qual é a linguagem do nosso documento. Aqui poderia ser inglês, enfim, qualquer outra linguagem, mas na maioria das vezes vocês vão utilizar aqui o português. Então, para definir a linguagem do seu documento HTML, você passa aqui nessa propriedade o PTBR para definir que o seu documento é um documento em português. Depois disso, a próxima coisa que a gente precisa entender é que a gente vai precisar dividir a nossa estrutura em duas partes. Primeiro, a gente vai precisar definir um cabeçalho e depois o corpo da nossa página, em que a gente vai de fato colocar os elementos que vão ser exibidos no navegador. Tá? Então, como é que a gente faz para definir o cabeçalho da nossa página e qual que é a importância dele? Primeiramente, para a gente definir um cabeçalho, a gente precisa abrir aqui em cima uma tag chamada head. Aqui a gente abre e fecha ela. E basicamente, aqui vão ficar algumas configurações mais avançadas, em que eu não vou entrar em detalhe, e também algumas coisas mais simples que basicamente toda estrutura precisa ter. Uma delas, por exemplo, é a nossa tag de título, que vai dizer para o navegador qual é o título da nossa página. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, título da página CodeStart e salvar esse arquivo e abrir aqui no index.html, vocês vão ver que aqui em cima já está exibindo o título da nossa página aqui no navegador. Aquela tag é responsável por exibir o título aqui em cima na aba do seu navegador. Se vocês perceberem uma outra coisa, a nossa palavra, né, página, ela veio quebrada. O nosso código não conseguiu ler a acentuação. Para isso, como é que a gente resolve esse problema? Existe uma outra tag chamada meta_char7, em que nessa tag a gente consegue passar
para o navegador qual vai ser o formato de codificação dos nossos caracteres. Então, se você não passar qual vai ser o formato que você quer, muito provavelmente você pode vir a ter problemas com acentuação quando você estiver desenvolvendo páginas em português. Existem diversos tipos de codificação de caracteres, não vou entrar em detalhes em quais existem, enfim, mas depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Mas, de fato, eu vou utilizar aqui a nossa codificação como sendo UTF-8, tá certo? Que é basicamente um tipo de codificação que permite acentuação, enfim, de forma simples para que vocês possam entender. É uma codificação mais abrangente em relação à acentuação e outros tipos de caracteres que a gente possa vir a precisar. Como é que a gente pode definir essa tag aqui no nosso cabeçalho? Basicamente a gente abre uma tag chamada meta e passa como propriedade esse char7. E aqui a gente define que a gente quer o TF8. Tá? Para fechar essa tag não é necessário fechar com uma tag tradicional. Ela basicamente se fecha sem precisar repetir a palavra meta. Quando eu salvar e recarregar a página, vocês podem ver que lá em cima o título agora está funcionando certinho e o navegador está conseguindo entender aquela acentuação, beleza? Depois a gente pode fazer uma aula sobre tipos de codificação para que fique mais claro para vocês. A segunda parte da nossa estrutura HTML é o body, que é basicamente onde a gente vai colocar toda a nossa estrutura. E aqui dentro a gente vai colocar todos os elementos que o navegador vai conseguir mostrar para o seu usuário. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui uma tag de título, que no caso vai ser o H1. O H1 é o maior dos títulos que a gente tem no HTML. Vamos escrever aqui, título code start. Salvar, vou recarregar a página e aqui está o nosso título HTML. Entre outras tags de texto, a gente tem outros títulos menores, por exemplo, o H2, o H3, o H4, o H5, o H6. Lembrando que quanto maior o número, e o limite no caso é o 6, né? Quanto maior o número, menor o texto. Então, se eu colocar um H6, por exemplo, vou colocar aqui título menor code start e salvar e recarregar, vocês vão perceber que basicamente o título é bem pequenininho. Tá, e por que existe o H1, o H2, H3, enfim? O Google faz muita questão de que você utilize as tags do HTML de forma correta na sua página. Isso ajuda muito que você consiga fazer com que o seu site fique melhor ranqueado nas buscas. Então, por exemplo, o H1 é utilizado para títulos principais na sua página. O H2 para subtítulos geralmente. Então, coisas nesse sentido ajudam o seu site a ter uma estrutura mais organizada dentro dele, e isso faz com que o Google consiga ler o seu conteúdo de uma forma mais otimizada. Isso ajuda você a ter melhores posições no Google, tá certo? Mas isso eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas é só para que vocês possam entender como utilizar as tags de forma correta. Por exemplo, se eu colocar aqui um texto parágrafo, que é a tag P, colocar aqui um texto maiorzinho, vou recarregar aqui, vocês vão ver que o P, por exemplo, ele é maior do que o H6, tá? Então a diferença ela se dá em relação à estrutura da sua página, em que você deve utilizar de forma correta quando você quer colocar títulos, quando você quer colocar parágrafos, você deve utilizar a tag correta para que você possa fazer isso de uma forma mais otimizada, beleza? Uma outra tag também que lembra não, né, que basicamente funciona como meta na questão de abrir e fechar, é a tag de imagem. A tag de imagem você não faz dessa maneira tradicional, você não faz isso. Isso aqui está errado, tá? Como é que você pode fechar a tag de imagem? Da mesma forma que você fecha a tag meta. Você basicamente fecha com a barra e o sinal de maior, beleza? Como é que a gente utiliza a tag de imagem? A tag de imagem é uma tag que precisa de parâmetros para que ela possa funcionar. O primeiro deles é o parâmetro src, que é onde você vai colocar o caminho da sua imagem.
Então aqui basicamente você colocaria o caminho de uma imagem que esteja dentro da sua pasta, onde está o seu arquivo HTML, ou até mesmo se você quiser colocar uma imagem do Google, você pode colocar essa imagem, o caminho dessa imagem aqui, direto no SRC. Um outro parâmetro que a tag image ela precisa, e isso tem muito a ver com o Google também, é a tag é o parâmetro de texto alternativo, que é basicamente esse alt aqui. O que ele faz? Ele diz para o Google o que é a sua imagem. Isso também te ajuda na questão de indexação e ajuda o seu site a ficar melhor ranqueado. Então, quando você coloca, por exemplo, uma imagem, sei lá, de uma logo, um banner ou algo relacionado à sua empresa, ao seu projeto, é muito importante que você diga aqui nessa propriedade alt do que se trata a sua imagem, para que o Google consiga entender e compreender melhor aquilo que você está colocando na sua estrutura, e aí te ajude a subir algumas posições quando alguém procurar algum assunto, por exemplo, relacionado à imagem que você colocou ali no seu texto alternativo. Dito isso, a gente tem a nossa estrutura HTML pronta. Se eu recarregar aqui, no caso eu não coloquei nada, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, logo Cold Start, vocês vão ver que a nossa estrutura vai começar a tentar criar aqui uma caixinha de imagem. Ele não conseguiu ler, ele ficou meio que quebradinho aqui, né? Porque eu não coloquei o caminho. Mas basicamente, se eu colocasse o caminho, a imagem ia ser renderizada aqui dentro, tá certo? Entre outras tags que a gente gente também tem algumas tags que são para destaque de texto. Por exemplo, a gente tem aqui a possibilidade de utilizar uma tag dentro de outra. Então, por exemplo, se eu quero fazer um texto negrito, eu posso colocar da seguinte maneira: essa parte do texto é negrito. Para deixar o texto negrito, a gente pode utilizar uma tag chamada strong, e aqui a gente abre ela antes do texto que a gente quer colocar e fecha depois do texto. Se eu continuar o meu texto a partir daqui não é mais negrito. E se eu salvar e recarregar, vocês vão ver que parte do texto ficou negrito e a outra parte não ficou, porque basicamente o texto que vai entrar nessa nova configuração, ele tem que estar dentro dessa tag que eu defini aqui em cima, tá certo? Então, basicamente isso. Existem outras tags, como por exemplo, a que a gente vai mais utilizar ao longo do desenvolvimento, que são as divs. As divs basicamente são, a gente pode entender aí como pequenas caixas em que a gente pode organizar os nossos elementos, entre outras que eu vou passar com mais calma nas próximas videoaulas, tá certo? No mais, é isso. Esse foi o nosso primeiro tutorial da Cold Start. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões de assuntos que vocês querem que a gente grave em vídeo. E é isso. Valeu e até mais.